Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, receba a nossa acolhida. Convidamos a se inscrever no canal, clicar o seu joinha e conhecer as nossas playlists, pois todas as postagens são feitas pensando especialmente em nossos visitantes e membros. Estamos conhecendo os profetas menores nos últimos capítulos dessa série que tínhamos intitulado A Aventura do Antigo Testamento. Nela, procuramos entender como a Sagrada Escritura revela a nós o plano de salvação de Deus para a humanidade. Nosso foco hoje é o profeta Malaquias, o último profeta que escreveu no Antigo Testamento. O seu livro é de algum momento entre os ministérios de Ageu e de Zacarias e as reformas de Neemias, na metade do quinto século a.C. Como já vimos anteriormente, Malaquias significa meu mensageiro. Tanto a tradição judaica como a cristã o consideram aquele que deu as últimas instruções a Israel, quando o povo esperava o dia do Senhor e a vinda do Messias. O contexto da época é do período persa, que se estendeu de 537 a 334 a.C. O segundo templo já está reconstruído e funcionando. O ministério de Malaquias, portanto, ocorreu em algum tempo depois de 520 a.C., pois no livro não há menção às reformas de Neemias, entre 440 e 420 a.C. E os casamentos mistos com gentios permanecem como um problema. O corpo do livro consiste em 6 disputas entre o Senhor e Israel. As disputas começam com uma afirmação inicial de uma verdade teológica, são seguidas de uma objeção levantada pelo povo e continuam com a resposta de Deus à objeção. Às vezes há mais de uma objeção e mais de uma resposta. As 6 disputas são sobre o amor de Deus por Israel, a oferta de sacrifícios puros, a fidelidade à esposa da juventude, a aparente demora da justiça de Deus, a oferta do dízimo integral a Deus e a aparente inutilidade de servir a Deus. Segue-se o arrependimento de um resto do povo, e então palavras de conforto e instrução para esse resto. O tema da aliança é dominante. São mencionadas 4 das alianças com o povo. Com Levi, com os patriarcas em Abraão, com a esposa em Adão e com um mensageiro divino, que seria talvez a aliança de Moisés. Com um esquema semelhante ao de um processo judicial, como já ocorrera com o profeta Miqueias, Malaquias é como que o advogado do Senhor. E o Senhor está processando Israel pela quebra sucessiva das alianças. É de Malaquias a afirmação de que o Senhor odeia o divórcio, num contexto em que os israelitas de posse vinham repudiando suas esposas, também israelitas, seja por motivos socioeconômicos ou atração física por mulheres gentias. O ideal bíblico sempre foi a fidelidade monogâmica à esposa da juventude. Malaquias também acentua que deve ser feita a oferta do melhor dos bens ao Senhor, e acentua a generosidade do dízimo, a 10ª parte da renda, como um dom ao santuário e àqueles que o mantinham. A prática do dízimo é uma das poucas vezes na Bíblia em que os fiéis são encorajados a como que testar o Senhor. Malaquias afirma: Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Depois das disputas, há uma curta narrativa histórica sobre um grupo de judeus piedosos, temente a Deus, que levaram a sério a mensagem do profeta e escreveram uma espécie de documento que renovava a aliança, como um livro memorial. Finalmente, Malaquias escreve 4 consolações e instruções aos que se arrependem. Serão propriedade de Deus, serão vingados no dia do Senhor. Enquanto isso, devem observar diligentemente a lei de Moisés e esperar vigilantes pela vinda de Elias, como um precursor do dia do Senhor. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais,
de sorte que não ferirei mais de interdito a terra, diz o profeta. Lembremos que o dia do Senhor era o termo que os israelitas cunharam para a intervenção final de Deus na história, em que restauraria o reino de Davi e sua soberania sobre todas as nações, após o julgamento dos inimigos de Israel e a vingança daquele resto que se mantinha fiel, além da restauração e purificação do templo. Haveria o estabelecimento de uma cidade-templo como lugar de peregrinação universal. Tudo isso mediante a vinda do Messias esperado. A exortação a observar a lei de Moisés durante a espera do dia do Senhor resume a mensagem dos profetas de Israel e os coloca lado a lado da Torá. Daí a divisão judaica do Antigo Testamento em lei e profetas, que são complementares e não competem entre si. As comunidades judaicas de que vieram João Batista e Jesus levavam a sério as exortações de Malaquias. Na tradição viva da Igreja, são dois os aspectos especialmente marcados. O primeiro diz respeito à espera da vinda de Elias antes do dia do Senhor, para preparar o povo para esse evento. O próprio Jesus a interpretou, explicando que João Batista fora o Elias anunciado pelo profeta, aquele que preparou o caminho do Senhor, o próprio Cristo. Mateus, Marcos e Lucas o referem, mostrando, assim, que a profecia se concretizara. O segundo aspecto diz com o oráculo que descreve um tempo quando do nascer ao pôr do sol o nome do Senhor será grande entre as nações, e em todo lugar se dará uma oferta pura, na realidade uma oferta de pão, que, debaixo da lei mosaica, só podia ser feita no tabernáculo ou no templo. Agostinho, João Crisóstomo, Justino Mártir, Orígenes e outros viram aí um oráculo sobre o sacrifício da Eucaristia em todo o mundo, através do ministério da Igreja de Cristo. Agostinho, inclusive, cita essa profecia como a demonstração aos próprios judeus a quem falava de que Jesus era de fato o Messias. A terceira prece eucarística da missa, inclusive, cita as palavras de Malaquias, dizendo assim: na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Cessados os sacrifícios da antiga aliança, o eterno sacrifício de Cristo cumpre o anseio de Malaquias por uma adoração perfeita e universal. A Eucaristia é celebrada em todos os tempos e lugares. Outras passagens de Malaquias são utilizadas no lecionário, resumindo os temas morais, messiânicos e escatológicos do profeta. No 31º domingo do tempo comum, a repreensão aos sacerdotes e ao povo por seu culto praticado com hipocrisia, pela oferta de animais impuros, complementa a censura de judeus aos fariseus, que manipulavam a interpretação da Torá. Isso mostra a consistência da mensagem de Cristo com a dos profetas clássicos de Israel. O oráculo de Malaquias 3, versículo 1, vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais, é utilizado na festa da apresentação do Senhor, sugerindo que essa primeira ida do menino Jesus ao templo foi uma antecipação da sua missão de purificar o templo e os que nele servem. Na véspera da noite de Natal, em 23 de dezembro, a passagem também é proclamada, acentuando esse último dia antes do nascimento de Cristo, como Malaquias foi o último profeta a falar da vinda do Messias. No 33º domingo do tempo comum, a Igreja utiliza uma forma abreviada da visão de Malaquias referente ao dia do Senhor. E o faz junto com parte do discurso escatológico de Jesus em Lucas 21. É o pano de fundo para compreender que, de acordo com o próprio Cristo, as expectativas do dia do Senhor não estavam plenamente realizadas na sua primeira vinda. O julgamento universal definitivo seria integralmente cumprido quando de sua segunda vinda. Amigos, com esta publicação finalizamos essa longa série a que demos o nome de Aventura do Antigo Testamento, em que percorremos sucintamente
todos os livros do Antigo Testamento. Obrigada por ter acompanhado essa série. Se você gostou, convidamos a clicar o seu joinha, inscrever-se no canal e acionar o sininho para ser notificado de outras séries e publicações.